Olá pessoal, tudo bem? Aqui novamente o professor Baez, continuando o nosso curso de Informática Básica, ainda falando de edição de texto. Hoje nós vamos falar de formatação de caracteres. Vamos começar então a nossa aula. Para começar a nossa aula, vamos usar então o nosso truque do texto automático. É usar o comando igual rand, abre o parênteses, vamos colocar 4 parágrafos, vírgula, 2 linhas aproximadamente, fechando o parênteses. Dando um Enter, está aí nosso texto que vamos trabalhar com ele, ok? Veja pessoal, eu vou dar um zoom aqui agora, para que a gente veja a parte de formatação que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar então na guia página inicial, conhecendo um pouquinho da formatação desses comandos aqui, ok? Veja, vamos então, para começar, vamos selecionar então aqui uma palavra, por exemplo, aqui a palavra poderosa. Vamos selecioná-la, todo mundo já entendeu como é que faz a seleção na aula anterior. Se não, qualquer coisa é só deixar eu vou deixar o link da aula anterior aqui para vocês para ficar mais fácil. Mas veja só, como que eu faço a formatação de caracteres? No caso aqui da palavra, eu preciso selecioná-la antes de mais nada. E aqui, pessoal, eu tenho aqui a fonte, ou seja, eu posso alterar a fonte do jeito que eu quiser. Percebeu? Então, olha aqui, ó. Se eu colocar uma fonte, por exemplo, Arial Black, olha lá, a minha palavra que estava selecionada vai ser alterada, né? A fonte vai mudar. Se eu selecionar uma outra palavra, por exemplo, vamos pegar aqui a palavra maneira. E vamos aqui agora ao lado, onde eu tenho o tamanho da fonte, o tamanho da letra, ok? Eu vou clicar aqui e eu vou poder mudar conforme a minha necessidade, ok? Então vamos lá. Você percebeu que a letra, né, a palavra ficou maior. E aqui, pessoal, aproveitando, eu tenho aqui, por exemplo, a palavra online, vamos selecionar e vamos aproveitar aqui do lado, olha aqui, ó, eu tenho um atalho de aumentar o tamanho da fonte e reduzir o tamanho da fonte. Se eu clicar aqui em aumentar, você vai perceber que a palavra online que nós selecionamos, ela está aumentando de tamanho. Olha aqui, se eu clicar aqui em reduzir, percebeu? Ela vai reduzir o tamanho da palavra até onde eu quiser. Percebeu? Veja, aqui nós temos tamanhos específicos e você percebeu também que nós temos aqui esses 2 comandos que eles vão alterar conforme a numeração que nós temos aqui. Mas vamos imaginar que você queira um tamanho que não se encontra aqui nessa numeração, ok? Vamos imaginar que eu quero o tamanho 13, você vai perceber que eu não tenho 13 aqui, perfeito? Então nós podemos fazer o quê? Podemos selecionar, vamos lá, vou selecionar aqui a palavra código, eu tenho o tamanho 11, você vai perceber que ou ele vai para 12, olha lá, 14, perfeito? Ou então eu coloco aqui o tamanho que eu quero, certo? Só que se eu quiser um tamanho diferente, por exemplo 13, eu clico aqui dentro nessa área, no campo aqui do tamanho da letra, certo? Da fonte, você vai perceber que ele ficou selecionado. Eu vou apagar esse tamanho que está ali, esse número que está ali, e vou digitar com o teclado o tamanho que eu desejo. Você vai perceber que o nosso cursor está piscando ali dentro do campo. Então nós vamos dar um Enter. Olha lá, você percebeu que a letra, né, a palavra, os caracteres foram alterados com o tamanho que eu coloquei aqui dentro. Ok, pessoal? Isso daí é mais uma dica para ficar, para vocês aí facilitar um pouco quando você deseja alterar o tamanho, ok? Uma outra coisa que nós podemos fazer também, vamos pegar aqui a palavra fornece, selecionar, olha lá, eu posso colocar o negrito, certo? A palavra fica mais cheia, o itálico, a palavra vai ficar um pouquinho caído para a direita, né? O sublinhado
que vai ficar grifada a palavra, ok? Então veja só, se eu selecionar uma palavra qualquer, você vai perceber que ela vai ficar nessa forma aqui. Mas vamos imaginar que eu não queira mais nenhuma dessas coisas aqui. É só eu clicar novamente, olha lá, eu estou tirando cada uma das coisas que eu coloquei. Mas isso eu tenho que estar com ela selecionada, perfeito? Uma outra coisa também que eu posso fazer, aproveitando aqui, vamos pegar a palavra código novamente, eu posso usar o taxado. Olha lá, o taxado ele faz uma risca, né? Ele faz um risco, ele taxa a palavra ali no meio. Isso daí é só para você selecionar de uma outra forma, você destacar a palavra de uma outra forma, ok, pessoal? Isso daí normalmente em alguns textos quer dizer que você vai poder, para lembrar que você vai poder estar excluindo aquela palavra que você tem, ou palavras, né? Ou frases que você tem riscado no meio que estão taxados, ok? Mas isso não é via de regra, tá? Bom, aqui você vai perceber que eu tenho dois comandos, o sub e o sobrescrito, ok? Vamos entender como é que eles funcionam aqui, pessoal. Nós vamos abaixar aqui um pouquinho, tá ok? Eu vou tirar um pouquinho do zoom para ficar mais fácil e vou colocar o zoom aqui da direita, ok, pessoal? Olha lá, para aumentar um pouco fica mais fácil a nossa visualização. E vou colocar algumas palavras aqui em abreviação. Por exemplo, a palavra professora, vou colocar o A minúsculo aqui. Vou abreviar também a palavra senhora. Vou colocar X2. Vou colocar também maiúsculo, H2O e CO2. Ok? Enter. Bom, veja só. Nós vamos selecionar somente o A aqui do professora, tá? Por que isso? Porque nós vamos usar o que, pessoal? O sobrescrito. Olha aqui. Olha o que acontece. O A, ele vai subir, né? Porque eu usei o sobrescrito. Então, é uma maneira também de eu fazer algumas abreviações para que elas fiquem mais adequadas. Vou usar aqui o senhora, o A, lá, sobrescrito, né? E olha aqui, x2, eu vou ter então x ao quadrado, ok? Veja, no caso do H2O é o contrário, eu vou selecionar o 2 e vou colocar o subscrito, né? Olha aqui o CO2 também, subscrito. É como eu faço então algumas formas, né? Daí já você vai usar bastante em química, tá ok? Então, são formas de você utilizar abreviação, certo? Fazer abreviações, perfeito? Nós vamos selecionar, tá? E dar um delete, que essa parte nós já utilizamos, ok? Acredito que tenha ficado entendido. Vamos subir então. Continuando aqui, pessoal, nós vamos selecionar então novamente a palavra online e eu vou clicar aqui, ó, nessa parte aqui dos efeitos de texto e tipografia. Olha só, se eu clicar em alguma dessas palavras aqui, olha lá, ela vai ficar do jeito que eu escolhi. Se eu selecionar uma linha inteira e clicar nela, pessoal, olha lá, vai ficar a linha do jeito que eu escolhi. Vamos lá, vou selecionar então aqui, olha aqui, a palavra cabeçalho. Vou pegar aqui então o realce. O que é o realce, pessoal? Todo mundo deve conhecer aquele marcador de texto, né? Aquela caneta marcadora de texto em papel. Isso aqui seria basicamente um exemplo digital dele, né? Eu selecionei ali, vou clicar, olha lá, selecionou a palavra. Ou palavras, eu posso selecionar mais de uma. Olha ali e posso colocar a cor que eu desejar. Tudo bem? Outra coisa também, eu posso selecionar frases ou palavras e colocar o que? Cor da fonte, pessoal, a cor da letra, né? Olha aqui, posso colocar a cor que eu desejo, que eu necessito.
cliquei fora, tá? Percebeu aqui, pessoal? Veja só, posso selecionar então palavras ou frases ou letras e olha lá, vou colocar a cor que eu desejo. Vou clicar em qualquer lugar do texto, olha lá. Tudo bem? Veja, isso é bem interessante. Agora, uma outra coisa que eu também posso fazer, vamos aqui selecionar a palavra vídeo, é essa outra ferramenta de maiúsculas e minúsculas. Se eu clicar aqui, pessoal, veja, ela já está minúscula, então não vai acontecer nada. Se eu clicar aqui maiúscula, olha lá, a palavra fica maiúscula. Aproveitando que ela ainda está selecionada, vou clicar aqui novamente e vou colocar minúscula. Olha lá, perfeito? E vamos fazer um exemplo aqui. Vou colocar aqui a palavra temas, que é a primeira, e vou colocar ela em minúscula. Olha lá. E vou selecionar aqui a linha toda. Venho aqui novamente em maiúsculas e minúsculas, a primeira letra da sentença em maiúscula. Você percebeu esse comando? Se eu clicar aqui, pessoal, olha lá, ele torna aquela primeira letra da frase da linha em maiúsculas, caso ela esteja em minúscula, ok? E uma outra coisa que eu também tenho aqui, você vai perceber que todas as palavras estão corretas. Se eu clicar aqui, ó, colocar cada palavra em maiúscula, ele está selecionado a minha linha. Vou clicar, olha lá, toda a primeira letra das palavras vão ficar maiúsculas, ok? E eu também posso ter o contrário, alternar maiúsculas e minúsculas. Vamos aproveitar que está selecionado e vamos ver o que acontece. Olha lá, ao contrário daquilo que nós fizemos agora há pouco. Estão todas as primeiras letras, né, os primeiros caracteres de cada palavra em minúsculo e o resto maiúsculo. Ok, pessoal? Veja, vamos então tirar daqui, colocar somente a primeira letra da sentença em maiúscula e olha lá. Perfeito? Veja, basicamente entendemos toda essa parte. Agora, uma curiosidade que seria bem interessante. Se eu pegar aqui, eu alterar aqui a letra, por exemplo, aproveitando que nós estamos aqui com essa frase selecionada. Vamos alterar aqui a letra, por exemplo, para Arial. Vamos colocar negrito. Vamos colocar taxado e vamos mudar a cor, por exemplo, para vermelho, para dar um bom destaque. Veja, imaginando que eu queira também outras frases ou outras palavras com essa formatação. Vocês perceberam que eu usei alguns comandos. Eu fiz o quê? Eu mudei a fonte, eu mudei, coloquei negrito, coloquei o taxado e coloquei uma cor. Veja, eu posso fazer isso automaticamente sem eu ficar novamente clicando nos mesmos comandos. Eu só tenho que fazer o que, caso eu queira isso, esta formatação para outras linhas ou palavras. Eu seleciono essa formatação que eu desejo e venho aqui, o truque é pincel de formatação. Eu vou clicar uma vez. Quando eu clicar uma vez, eu vou vir aqui na frase que eu quero, na linha que eu desejo, clico e olha lá, ele vai alterar para a formatação que eu coloquei antes. Perfeito? Outro detalhe, se eu selecionar aqui, pincel de formatação, eu quero somente uma parte, então olha lá, eu clico, seguro e arrasto, você vai perceber que existe aqui um pincelzinho aqui, olha lá, somente a parte que eu selecionei. Perfeito, pessoal? E tem uma outra também, uma outra forma de fazer, que é o selecionar. Vamos imaginar que eu queira fazer isso com várias linhas. Eu vou ter que ir e voltar novamente sempre? Não. Eu seleciono uma vez e eu dou um clique duplo aqui no pincel de formatação. Olha lá. Papá, duas vezes. Você vai perceber que eu estou com o pincel de formatação ativado. Vou clicar onde eu quero. Olha lá. Venho aqui também. Olha lá.
Percebeu? Nós alteramos aquilo que nós desejamos de forma mais rápida. Ok, pessoal? Para eu desativar isso, é só eu clicar novamente no pincel de formatação e ele foi desativado. Bom, mas vamos lá, colocamos várias formatações, né? Formatamos aí várias coisas. E agora, você percebeu que eu selecionei tudo aqui. Podemos também selecionar como? Ctrl T, né? Selecionei todo o meu documento. Mas vamos imaginar que essa formatação não me agradou. Então eu vou vir aonde? Olha aqui. Limpar toda a formatação. Eu vou dar um zoom aqui, para que fique bem claro. Esse azinho com um desenho de uma borracha aqui, por assim dizer, né? Vamos tirar do zoom. E agora vamos clicar nesse comando. Olha o que acontece. Ele tira praticamente toda a formatação que nós fizemos, a não ser o realce, tá? E o taxado, caso tivesse. Tudo bem? Vamos selecionar aqui. Para isso eu tenho que vir aqui no realce e colocar lá sem cores. Perfeito? Venho aqui, seleciono e coloco aqui novamente sem cores. Você viu que eu deixei então com aquela formatação, né, original que eu tinha no início do documento. Ok, pessoal? Por hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Vamos conhecendo então um pouquinho ainda mais de edição de texto. Vamos tentar deixar nossas aulas nesse limite de tempo para que elas não fiquem longas. E não esquece, por favor, pessoal, de nos ajudar dando o seu joinha, se inscrevendo no canal, que isso nos ajuda bastante, tá? Um forte abraço e até a próxima aula.